Hoje, dia 9 de setembro de 2025, e o teatro ocorre, né? A farsa do golpe. Estamos hoje com Luiz Fux, já nos primeiros 5 minutos, já dizendo que vai reanalisar algumas contestações e falhas no processo de Bolsonaro. Tivemos também a vítima, julgador, acusador, proferindo palavras de baixo calão dentro do Supremo Tribunal Federal para Alexandre Ramagem. Chamou Alexandre Ramagem de delinquente. Vejam só que nível que nós temos de Supremo Tribunal Federal. Eu vou trazer para vocês as últimas notícias a respeito do Nepal, que tá pegando fogo, o pau tá quebrando por lá, e tivemos alguns dos chefes integrantes do Hamas mortos no dia de hoje com um ataque certeiro de Israel. Então venham comigo, meu nome é Victor Mota, seja bem-vindo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e inscreva-se no canal. Vamos para a matéria. Fux diz que vai reanalisar contestações da defesa a falhas no processo contra Bolsonaro. A segunda semana do julgamento da suposta tentativa de golpe de Estado que ocorre no Supremo Tribunal Federal foi iniciada na manhã desta terça-feira com a sinalização de uma divergência que deve ser apresentada pelo ministro Luiz Fux. Rapaz, na hora que o Luiz Fux falou, eu vou te dizer que Alexandre de Moraes, ele parou e ficou atônito. Depois vocês vão ver o vídeo. Eu acho que o cabra ficou nervoso, viu? O ministro relator Alexandre de Moraes defendeu a rejeição rápida de todas as questões preliminares, que já haviam sido afastadas pela maioria da primeira turma em março, no recebimento da denúncia. Eles dizem respeito a temas como a validade da delação de Mauro Cid, o cerceamento da defesa e a atuação de Moraes em interrogatórios. Fux, no entanto, destacou que, apesar de Moraes estar afastando as preliminares, retomará algum dos pontos abordados ainda durante o julgamento. Abre aspas, vou voltar a elas, preliminares, na oportunidade do voto, disse Fux, ressalvando que foi voto vencido em suas posições. Após a intervenção, Moraes reforçou que as preliminares já tinham sido afastadas por unanimidade, mas rebatido por Fux, que apontou que a unanimidade se deu no recebimento da denúncia e não durante o julgamento em si. No recebimento da denúncia, Fux criticou a delação, dizendo que teria ocorrido 11 colaborações diferentes em referência a várias versões com contradições e omissões. É o caso da acusação da organização criminosa contra Alexandre Ramagem, a ocorrência de documento dump, avalanche de provas disponibilizadas de forma desorganizada e com tempo para análise e com pouco tempo de análise para as defesas, e a delação de Mauro Cid, principalmente. Então vamos aqui, eu vou trazer para vocês o vídeo agora, onde Fux faz a argumentação nos primeiros 5 minutos do primeiro tempo. Vamos lá. Mas eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. A preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, incompetência da primeira turma para processamento e julgamento, também foi afastada no momento do recebimento da denúncia por maioria de votos. Essa por maioria de votos, vencido o eminente ministro Luiz Fux, que entendia que deveria ser competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Em relação, e a partir de agora... Então você observa que Luiz Fux já abre o julgamento
declarando uma contestação que será realizada, e não na denúncia, como foi feito anteriormente, que ele foi inclusive vencido, mas dentro do próprio julgamento, conforme Alexandre de Moraes vem fazendo também algumas das suas colocações, inclusive fez colocações terríveis que não cabia e não cabe ao magistrado realizar, muito menos a um juiz, onde ele demonstra claramente ali o seu posicionamento, o seu fígado, e eu vou trazer essa matéria para vocês. Então, acompanhem comigo aqui. Vejam bem, Moraes cita mensagens de Ramagem e diz: não é do PCC, é do diretor da ABIN. Inclusive, ele fala que essa mensagem, ele ainda ressalta, não é de delinquente, não é de um delinquente. Algo nesse sentido. Querendo dizer, tá, que Ramagem é um delinquente. Olhem bem o nível que se chegou esse julgamento. Se assim pode se chamar, né? De julgamento, eu não vejo absolutamente nada. Mas vamos aqui para a matéria. Moraes cita mensagens de Ramagem, não é do PCC, é do diretor da ABIN. Primeira turma do STF retomou nesta terça-feira, dia 9, o julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus da chamada trama golpista. Durante seu voto na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes comparou uma troca de mensagens entre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o deputado federal Alexandre Ramagem como criminosos do PCC. O STF retomou, na manhã desta terça-feira, o julgamento da ação penal 2668, que atrela Bolsonaro e outros 7 réus ao planejamento de uma suposta trama golpista para anular as eleições de 2022. O ministro detalhou anotações da PF no computador de Ramagem com texto que questionava as urnas. A acusação da PGR sustenta que se tratava de material para Bolsonaro, o que é negado pela defesa do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Assim, abre aspas, isso não é uma mensagem de um delinquente do PCC. Isso é uma mensagem do então diretor da ABIN e futuro ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI da Presidência da República. A organização criminosa já iniciava os atos executórios para se manter no poder, independentemente de qualquer coisa, e para afastar o controle judicial previsto, ressaltou Moraes. Vejam que absurdo que ele comete ao chamar de forma indireta Alexandre Ramagem de delinquente, tá? Isso já está reverberando por todos os lados. O ministro que está ali para ser imparcial, que é o que nós esperávamos há muitos anos atrás. Hoje em dia ninguém espera mais imparcialidade desse ministro. Todo mundo já sabe o resultado, a condenação. A gente já está cansado de saber o que vai acontecer daqui para frente. Mas sai do limiar do respeito, ele colocando esses tipos de palavras, chamando um deputado de delinquente. Foi isso que ele quis dizer. Não, olha, isso não é uma mensagem de um delinquente, mas sim do diretor, tá? Então, ele agiu como um delinquente, ele é um delinquente, algo que fica subjetivo dessa forma e a gente não precisa de muito para entender, meia palavra basta. Tá aí. E ainda assim, menciona o PCC, uma organização criminosa. Nós sabemos que existem boatos e boatos por aí, mas eu não vou mencionar tais boatos, pois isso não há provas até o momento. Mas, está aí a atitude reprovável desse que se considera juiz, chamando um réu de delinquente, fazendo comparações com organizações criminosas, organização que, diga-se de passagem, que é de tráfico de drogas e afins. Bom,
é esse nível de julgamento que nós já esperávamos. Contudo, nos surpreende apenas as palavras que têm sido colocadas, que isso nós não esperávamos que fossem ser ditas neste julgamento. Isso só prova a parcialidade, o fígado e a ânsia de perseguição deste ministro para Jair Messias Bolsonaro e, obviamente, demais réus do processo. Então, com isso, olhem a respeito do que ele diz sobre o fato das delações de Mauro Cid. Ele coloca-se contra todas as contestações que foram realizadas até o momento pelas controvérsias, né? e pela delação que foi feita de uma forma de uma completa desarmonia, desencontro de informações. Inclusive, tivemos áudio de Mauro Cid dizendo que estava sendo pressionado a falar o que a Polícia Federal queria. Mas Alexandre de Moraes não quer saber. Ele ainda assim contesta sobre todos os fatos, todas as provas que nós já obtivemos de lá até aqui. Vejam comigo aqui. Moraes nega anular delação de Cid no processo contra Bolsonaro. O ministro afirma que pedidos para anular a delação de ex-ajudante de ordens do Planalto beiram a litigância da má-fé. Ao analisar as questões preliminares da denúncia do suposto plano de golpe de Estado liderada pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, matéria do Poder 360, tá? Não batam em mim. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, afastou todas as alegações de nulidade de acordo com a colaboração firmado com o tenente-coronel Mauro Cid. Abre aspas, as defesas insistem em confundir os 8 primeiros depoimentos prestados em 28 de agosto de 2023 com 8 delações contraditórias. Esse argumento, reiteradamente apresentado como se fosse verdadeiro, beira com todo respeito a litigância de má-fé ou, no mínimo, ao total desconhecimento dos autos, afirmou Alexandre de Moraes. O julgamento dos réus do núcleo 1 da denúncia da PGR foi retomado na manhã desta terça-feira com o voto do relator. Inicialmente, o ministro apresentou seu voto sobre os questionamentos de nulidades processuais apresentados pelos réus pelos 8 réus. Moraes considerou que não houve omissões nos depoimentos do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Acreditem, do Mauro Cid, que justificasse uma possível anulação de acordos de delação. Disse que a própria defesa do tenente-coronel afastou qualquer possibilidade de coação durante as alegações finais e sustentações orais. Abre aspas, eventuais omissões dolosas de informações que seriam necessárias não acarretam a nulidade da delação ou dos depoimentos prestados, mas exige uma análise posterior sobre a afetividade do acordo ou sobre os benefícios pactuados, afirmou o ministro. Em relação à sustentação de Cid, teria violado o acordo após um suposto vazamento de áudios no Instagram. Moraes considerou que o caso não afeta em nada as informações fornecidas por Cid, que não há um inquérito que investiga possíveis irregularidades. Não houve, abre aspas, não houve, portanto, prejuízo, uma vez que as defesas tiveram plena possibilidade de impugnar ponto a ponto os termos da colaboração, seja nas alegações, seja nas sustentações orais. Por isso, afasto todas as alegações de nulidade relacionadas à colaboração premiada. Assim votou. Bom, não tenho o que falar a respeito deste caso. Todos vocês estão acompanhando, acredito eu, todas as controvérsias, todos os disses não me disses do Mauro Cid, as mensagens enviadas onde ele rompe completamente, ele quebra o acordo de delação premiada, utilizando-se daquela conta, daquele perfil Gabriela R, que foi questionado pelo Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro,
Ele simplesmente rompeu com o acordo e mesmo assim, e mesmo desta forma, Alexandre de Moraes diz que nada disso tem a ver com o que ele trouxe até aqui, que isso não influencia em nada. E mais, foram diversas delações. Primeiro começou lá com o caso da vacina, vocês lembram? Depois o caso da vacina foi arquivado. Do cartão, falsificação de cartão de vacina. Foi arquivado. E tudo vem caindo por terra. Tudo vem caindo por terra. Bolsonaro até, questão de baleia, teve que ir na Polícia Federal. Eu estava lá em São Paulo, juntamente com meu querido amigo Fábio Rodrigues, e acompanhamos. Nós esperávamos a chegada da baleia para depor também, mas ela não pôde ir, para dizer se foi incomodada ou não. E Alexandre de Moraes vem colocando Mauro Cid em um processo sequencial de diferentes fatos, para assim chegar à imputação de um crime. Se isso não é Fishing Expedition, eu não sei te dizer o que é. E assim, esse julgamento vai da forma como a Lei Xandria dita no Brasil. Impressionante. Tratando-se de bombas e de tantas questões que estão pegando fogo hoje no país, eu vou te dizer que no Nepal tentaram cercear a liberdade do pessoal lá, dos jovens, da população, e os caras foram pra cima e quebraram tudo. Não sobrou nada, gente. Tem imagem aqui que eu não posso nem trazer para vocês terem noção do que aconteceu. Pegaram o primeiro-ministro lá, levaram ele pra rua. Rapaz, eu nem te conto. Mas eu vou trazer aqui algumas imagens para que a gente possa acompanhar essa matéria. Premier do Nepal renuncia após protestos que deixam 19 mortos. O pau quebrou, viu? Manifestantes foram às ruas para protestar contra a decisão de proibir redes sociais. O primeiro-ministro do Nepal, KP Sharma Oli, renunciou nesta terça-feira, dia 9/9, em meio à onda de protestos no país contra a decisão do governo de proibir redes sociais. Além da frustração da população com a corrupção, pelo menos 19 pessoas morreram e centenas ficaram feridas durante os atos. Milhares de manifestantes invadiram o prédio do Parlamento Federal em Katmandu, na capital, e provocaram incêndios no local. Nessa segunda-feira, a residência do primeiro-ministro também foi incendiada. Pneus de carros também foram queimados nas ruas, enquanto a polícia choque foi atacada com pedras, segundo The Guardian. Uma das manifestações foi nomeada como Geração Z, contra as decisões de proibir sites como Facebook, WhatsApp, YouTube e o X. Carta ao presidente. Oli entregou a carta de renúncia ao presidente Rashimandra Paudel, confirmando reconhecer a grave situação do país. Abre aspas. Considerando a situação extraordinária que prevalece no país e a fim de facilitar novos esforços em direção a uma solução política, constitucional e a resolução do problema, renuncio ao cargo de primeiro-ministro, com efeito imediato nos termos dos artigos 77 da Constituição, afirmou na carta. Olha, pessoal, todos os edifícios governamentais e residenciais oficiais foram incendiados, foram atacados, a população se revoltou porque eles queriam lá não só regulamentar, queriam tirar mesmo as redes sociais, queriam acabar com tudo. E o caminho que nós estamos percorrendo aqui no Brasil é praticamente esse. Daqui a pouco chegamos nesse ponto. Só ainda estamos caminhando. E a população foi, principalmente dos jovens, que não aceitaram esse tipo de cerceamento de liberdade. A gente sabe que rede social hoje, ela te dá acesso ao mundo. Então você fica
sabendo de tudo que está acontecendo em qualquer país do mundo, você consegue se relacionar com pessoas de todo mundo, obtém informações, tanto boas quanto ruins, cabe a utilização, como cada um utiliza. Isso é igual você vai na rua. Quando você vai na rua, cabe você decidir se você vai ficar dentro de um bar bebendo cachaça o dia todo ou se você vai produzir, trabalhar, fazer o que tem que ser feito. E é uma decisão de cada um. E as redes sociais são as ruas de hoje em dia. Nada mais do que isso. As pessoas hoje praticamente nem saem de casa. Você não vê como antigamente as crianças brincando na rua, jogando bete, fazendo aquela brincadeira toda. Hoje a gente não vê. A gente vê as crianças muito em casa devido às questões de segurança pública, a deficiência, né, da segurança pública, e as pessoas no mundo inteiro só, não é só aqui no Brasil não, é no mundo inteiro. As pessoas ficam mais dentro de casa, se relacionando pelas redes sociais, pois encurtou as distâncias. Tivemos um encurtamento de distâncias, um encurtamento drástico de distância. Hoje você fala com pessoas do mundo inteiro, dialoga, aprende inglês, aprende francês, aprende alemão, vai da sua intenção de como utilizar aquele meio. E a população foi pra cima e quebrou tudo, o pau comeu feio lá. Eu vou trazer mais um vídeo pra vocês aqui. Deixa eu separar. Tô separando aqui para que vocês possam ver aqui o pau quebrando lá no Nepal. Coisa terrível, coisa terrível. Olha só isso aqui. Deixa eu voltar aqui o vídeo. Prontinho. Olha aqui. O pessoal foi pra cima. O negócio lá não é brincadeira não, viu? Olha o que fizeram. Tem um vídeo aqui do primeiro-ministro que eles pegam o primeiro-ministro na rua, o cara só de cueca. Sabe, negócio violento. Eu não posso nem trazer isso aqui, porque senão... E as cenas são fortes, tá? E eu não vou trazer isso não. Mas as cenas são fortíssimas. Pegam um ministro lá, acho que é ministro da Economia. E desce um cacete nele, deixa o cara só de cueca. Eles estão invadindo as casas dos ministros, dos parlamentares, estão indo nas casas oficiais, residências oficiais, como eu trouxe na matéria, e estão quebrando tudo. O pau tá quebrando feio lá, viu? O pau tá quebrando feio no Nepal. Agora, tivemos mais bomba hoje, tivemos mais incêndio. E essa bomba, tá? Essa bomba foi em um ataque de Israel no Catar. Eles atingiram o prédio onde fica ali a cúpula do Hamas. Aqueles mesmos que estavam comemorando lá no Catar quando 1.200 pessoas foram mortas, assassinadas de forma brutal em Israel. Aquele ataque que nós sabemos muito bem, que gerou toda esta guerra que nós estamos vendo hoje. E Israel decidiu então atacar aquela cúpula lá no Catar. Meu amigo, minha amiga, você vai ver aqui a potência do ataque. Olha só, dia do julgamento. Israel ataca escritório político do Hamas no Catar. O governo de Israel anunciou nesta terça-feira que realizou um ataque aéreo contra a liderança política do Hamas em Doha, capital do Catar. A ofensiva confirmada pelas forças de defesa em Doha, capital do Catar, a ofensiva confirmada pelas forças de defesa em Israel e pelo serviço de inteligência Shin Bet, teve como alvo dirigentes do grupo que, segundo o exército, são diretamente responsáveis pelo massacre do dia 7 de outubro e pela condução da guerra contra o Estado de Israel. O bombardeio, que deixou explosões visíveis no distrito de Qatara, em Doha, foi batizado de Atzeret Hadin, ou Dia do Julgamento, segundo a emissora israelense Channel 12. Em comunicado oficial, os militares destacaram que o ataque foi planejado com precisão para reduzir danos colaterais e utilizou armamentos guiados por inteligência.
Os membros da liderança que foram atingidos lideram as atividades terroristas por anos, declararam as FDI. Segundo fontes israelenses citadas pela imprensa local, Khalid Meshal, histórico dirigente do Hamas e sobrevivente de uma tentativa de eliminação em 1997 na Jordânia, esteve entre os presentes no local alvo da ofensiva nesta terça-feira. Tchau, tchau, foi ver o capeta. Agora eu vou trazer para vocês aqui as imagens, tá? A imagem aqui dos rapazes, dos bom moços aqui, ó, que foram abraçar o capeta no dia de hoje. Bando de vagabundo. Olha só. Foram esses aqui, são a cúpula do Hamas, dirigentes. Aqui está a nata do Hamas, né? Aqueles que vivem lá no Catar, dando ordens e botando a população, os palestinos, para sofrer na mão daqueles terroristas, que é isso que a gente sabe que acontece. E aí eu vou trazer para vocês, voltar aqui, vou trazer aqui também este vídeo dessa explosão aqui, que foi o momento do ataque. O momento do ataque foi fatal. Vejam só. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Sana hindi bumami yung kotse. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Sana hindi bumami yung kotse. Oh meu Deus, oh meu Deus. Estouraram uma bomba. Estouraram uma bomba, não, estouraram duas, você viu? Duas explosões. Não sobrou nem poeira desses camaradas aí, desses terroristas. Sobrou foi nada. Entraram, foi na explosão. Entraram em estado de ebulição. Ebuliram ali. Sobrou nada. Acabou com todo mundo. Foram abraçar o capeta. Menos quantos são integrantes aqui que estavam confirmados? 5 integrantes, né? Então 5 integrantes, menos 5 capetas na terra. Foram abraçar o capeta lá no inferno. Graças a Deus. Isso aí. Agora, ainda tem o governo Lula que fica fazendo críticas ao governo israelense que teve em 7 de outubro aquele ataque terrível com 1.200 mortos, crianças, mulheres grávidas sendo... Eu nem vou falar o que faziam com as mulheres grávidas aqui, não. Cenas terríveis. Crianças vendo os pais morrendo. Eu vi outro dia um vídeo que liberaram, gente. Eu vou te falar. Era o primeiro horário do dia. Na hora que eu acordei, eu abri o vídeo, ele apareceu assim na timeline do X, né? Apareceu, aí eu falei, cara, o que é isso? Aí liberado o vídeo do Hamas. Nossa, não, as crianças foram para um... Nem vou falar aqui, não. Foi assim, cena terrível. E depois ficaram filmando as crianças, sabe? E eles chorando, desesperados. Gente, quem tem filho? O que esses caras fizeram? E aí vem o Lula, dá vontade aqui de falar algumas palavras. Esse descondenado fazer os ataques que ele faz a Israel constantemente, como se eles estivessem fazendo algo de graça contra o Hamas. O povo da Palestina sofre, não tem como. Estão lá no mesmo território. O próprio Hamas, quando chega caminhão de ajuda humanitária, o próprio Hamas são os primeiros a coordenarem ali a distribuição de alimentos, pois eles levam ali a maioria pro grupo terrorista. E eles fazem o controle de tudo. As pessoas vão em cima dos alimentos, eles metem porrada. Eles usam o povo palestino como escudo. Agora, você tá lá no meio de uma guerra. Não tem como saber, dentro de um campo de guerra, quem é inimigo e quem não é. Você vai saber quem são seus aliados do seu exército. Agora, quem é do lado de lá, você tá lá no meio
Não tem como. Então, infelizmente, o povo sofre com uma guerra. Em toda guerra, em todo lugar. E não ficamos felizes com isso, obviamente. Contudo, eles estão eliminando do seu quintal, literalmente, é o quintal da casa de Israel, estão eliminando o grupo terrorista mais sanguinário que nós já vimos aqui nessa terra, que é o Hamas. Falando em sanguinários, em vagabundos, vamos aqui trazer aqui uma imagem aqui de alguns vagabundos que a gente precisa deixar aqui para vocês. Olha só isso aqui. Vejam só. Olha só aqui, quem nós temos aqui. Vocês conhecem, né? Quem são? Alguém sabe dizer? Boulos todo mundo já sabe, né? Boulos todo mundo já sabe. Agora aqui, perguntaram aqui, ó. Eu entrei no X, aí a pessoa, o The Investor, colocou aqui. Grok, nessas fotos tem agente do PCC ou CV, junto com o deputado. Ele apenas tirou foto ou negociou visita? Ajuda aí, por favor. Aí o Grok responde. As fotos parecem mostrar Guilherme Boulos com indivíduos ligados a facções. Olha que o Grok é na lata. Ele não tem meias palavras. Ó, uma com Alessandra Morra Cunha, acusada de ligação com o PCC, presa recentemente, em evento público na favela do Moinho, São Paulo. Outra com Luciane Barbosa Farias, esposa do líder do Comando Vermelho, no Salão Verde da Câmara. Fontes indicam encontros casuais. Boulos diz que ouviu demandas e posou para a foto como faz diariamente. Não há indícios de negociações. Além disso, CNN, Revista Oeste, Carta Capital, papapá. Então, vejam que essa turma, você não vê foto do Bolsonaro junto com essa turma aí. Eles recebem, tivemos no Ministério o recebimento da dama do tráfico, pago com dinheiro público, o translado, a viagem aérea foi pago com dinheiro público. Temos fotos do Lula, agora recente, com uma dessas aqui, que eu não sei nem dizer o nome também, que eu não acompanho, não sei quem são. Vagabundo, eu não faço questão. A gente sabe quem são, mas a gente, nesse tipo de vagabundo aqui, eu não tenho conhecimento algum, então não sei o nome da pessoa em si. Tem duas mulheres aqui que são as duas bandidas, mas, enfim, bandido gosta de posar com bandido, bandido anda com bandido. Aquela velha frase, né? Me diga com quem andas que eu te direis quem és. E se isso fosse bom, o conselho fosse bom, era vendido, né? Agora, nós vemos que somente aliados ao PT são essas organizações, como, por exemplo, a gente já trouxe aqui, inclusive as Farc, de Olivério Medina, que era aquele padre das Farc, que fugiu, veio se exilar no Brasil, Dilma recebeu, colocou a mulher do integrante lá das Farc, do padre Olivério Medina, para trabalhar no Ministério de Pesca, Agricultura, alguma coisa assim. Ela recebia a grana, ele doou 5 milhões para as campanhas eleitorais, tem documentário falando sobre isso, doou 5 milhões para a campanha do PT, enfim, tem tanta história, gente, que se a gente parar para analisar tudo, a gente fica até perdido, pois são muitas histórias e muitas conexões com crime organizado. Neste lado político que nós, infelizmente, possuímos no nosso Brasil, que 2026 tá aí pra gente poder fazer uma limpa. Espero que o brasileiro tome consciência e mude a sua consciência, seu direcionamento político, porque agora vocês veem aí como é que estão as estatais. Tivemos no governo Dilma, 2015, menos 4 bilhões, um déficit de 4 bilhões, tá? Aí Temer veio, regularizou, foi entre 1 bilhão, 2016, 2017,
1,5 bilhão. Aí tivemos Bolsonaro em 2019, já eleito, foi para 11 bilhões positivos. Ou seja, soma-se menos 4 bilhões com 11 bilhões positivos. Nós vamos ter aí, olha, Bolsonaro alcançou a marca de praticamente 16 bilhões de diferença em relação ali ao governo Dilma. Ele tirou do negativo, foi para, né, 16 bilhões ele positivo, se a gente colocar essa matemática em jogo. Um governo que chegou em 2020, teve uma queda drástica devido à pandemia, mas fechou ainda assim no positivo. Agora o governo Lula está dando prejuízo de não sei quantos bilhões, eu nem sei mais. Cada hora que eu olho aqui no site é 7 bilhões, um fala que é 30, outro fala que é... Rapaz, é uma loucura. A gente fica aqui sem... Agora que está negativo, tá? Está negativo. Isso de acordo com a incompetência e a precariedade do sistema público e da economia do brasileiro. Agora aguardem que ano que vem essas taxas vão fazer o brasileiro, que antes tinha ali um rendimento médio de 15 mil, viver de forma regular e não mais como vivia este ano ou no início do ano deste ano agora. Todos vão viver ali do básico, pois as taxas só estão crescendo, o aluguel vai ter um aumento imensurável, os alimentos, as taxas estão vindo dos Estados Unidos e Lula ainda se encontra com integrantes do BRICS para poder fazer um conluio contra Donald Trump. Olha essa matéria aqui. Essa matéria, eu retirei ela da mídia estatal do regime venezuelano. Eu tenho acompanhado a Telesur. Eu tenho acompanhado diariamente a Telesur, pois lá sai matéria bem antes que o Brasil. Vocês não fazem noção. As matérias cabulosas. Líderes do BRICS realizam cúpula de emergência para responder às tarifas dos Estados Unidos. O objetivo central do encontro será desenvolver uma resposta conjunta à guerra comercial desencadeada por Washington. Nesta segunda-feira, às 9 horas, horário local de Brasília, 12 horas de Brasília, será realizado em formato virtual uma cúpula de emergência do grupo BRICS, convocada pelo presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar em conjunto da guerra tarifária imposta pelos Estados Unidos. O encontro, confirmado pela assessoria de imprensa do presidente Lula, reunirá líderes das principais economias emergentes para abordar as duras tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil e a Índia, bem como as ameaças que pairam sobre a multipolaridade mundial global. A reunião será realizada no nível de chefes de Estado, com a participação de presidentes Vladimir Putin, da Rússia, Xi Jinping, da China, Cyril Ramaphosa, África do Sul, e do anfitrião cachaceiro Lula da Silva. O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanya Jaishankar. Rapaz, esses nomes nome indiano é difícil. Representará a Índia. Lula se reunirá em seguida com o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad. O objetivo central da cúpula, agora observem, será desenvolver uma resposta conjunta à guerra comercial desencadeada por Washington. O objetivo da cúpula será desenvolver uma resposta conjunta à guerra comercial. Então Lula está reunindo sua gangue, a trupe, não é Trump não, é trupe, a sua trupe, a sua gangue, está reunindo e falando assim, ó galera, vamos pra cima e vamos crocodilar o Trump. Vamos meter paulada nele. E é isso que o Lula tá fazendo, tá? Tá se reunindo aí com a cúpula para poder enfrentar de frente ali, enfrentar e ir pra cima de Donald Trump. Agora eu te pergunto, isso vai ou não vai dar merda?
Isso vai ou não vai dar merda? Se a coisa tá ruim agora, meu amigo e amigas, esperem daqui pra frente. Olha, estamos com um julgamento ocorrendo, que é o teatro da farsa do golpe. Alexandre de Moraes já tem aí o seu Instituto Lex, onde encontra-se toda a sua família com o nome, com os imóveis em nome deles e tudo mais. E vai vir sanções. Mais sanções para a família agora, tá? Mais sanções. Temos agora também Lula, mais uma vez, juntando a gangue para poder ir bater no Trump. Vamos bater de crocodilagem, vamos enfiar o cacete lá. Vai dar merda. Vai vir mais sanções por aí. Eles vão conseguir o que eles querem. E é aquela coisa, Lula encabeça, aí todo mundo vai. Já viu aquele grupinho quando você fala lá, vamos lá, pessoal, vamos reunir, vamos fazer algo que seja benéfico para nós e vamos lutar contra. Aí você junta todo mundo. Aí todo mundo tá lá, bravateiro, brigando. Aí chega na hora, todo mundo fala, isso aí, eu pego assim, eu pego assado, eu puxo pela calça, eu puxo pela mão, eu puxo pelo dedo, eu dou um puxão de cabelo e você vai lá com o dedo no olho, pá, pá, e começa aquela loucura toda. Aí chega na hora, o pessoal pega e te fala assim, não, você vai na frente. Aí você vai na frente. Aí quando chega lá, o pessoal te empurra e recua. Aí você olha pra trás e fala assim, bora, pessoal. O pessoal fala assim, né, rapaz, não tem nada a ver com isso não. tem nada a ver com isso não. Quem falou aqui em desdolarização foi esse anão aí. Esse anão diplomático, esse cachaceiro aí, vagabundo. Tava lá bebendo no bar e falou que ia desdolarizar o mundo, acabar com o dólar, acabar com o imperialismo. E é isso que acontece com o Lula. Ninguém vai ficar do lado do Lula, não. Ele tá achando... Aí ele vai dar merda. E dá merda pra quem? Pro Brasil, pra gente. Aí o cachaceiro vem lá... É soberania do povo. Aí passa por esse 7 de setembro vergonhoso que passou, acabou com a imagem... Acabou de terminar com a imagem do PT. A gente sabe disso. Acabou de terminar com a sua... Também com a sua popularidade. Acabou de terminar com a sua imagem da esquerda. INSS aí pegando pau. Carlos Lupe... negando falar coisas básicas, né, e assumir que as suas assinaturas foram que indicaram tais pessoas que roubaram os velhinhos aposentados, os pensionistas, né, ali as pessoas deficientes físicos e tudo mais. E tá Carlos Lupe ali negando, entrando em apavoro, entrando em curto-circuito no meio do INSS ali, pau tá quebrando. E a gente vê que o governo ele só vem cada vez mais derretendo. Agora eu vou fazer somente trazendo aqui já outro assunto, dando de pau pra cacete. Vamos lá agora falar aqui sobre uma coisa seríssima. Nós temos no dia de hoje, às 20 horas, tá? Às 20 horas nós temos oração em frente à residência no Solar de Brasília, na casa do Bolsonaro. É importante que todos que são de Brasília, parlamentares, população, vá hoje em peso. Hoje teremos uma manifestação especial. Não posso dizer, mas será aqui uma manifestação especial. No dia de hoje é preciso que tenhamos, para essa manifestação acontecer, para que nós tenhamos uma fotografia que represente ali a nossa fé, represente a nossa indignação, para que nós tenhamos uma fotografia que venha circular o mundo inteiro. A gente precisa de uma grande quantidade de pessoas hoje na oração. A gente sabe que é difícil, dia de semana, sai do trabalho, tem que ir para casa, no outro dia acorda cedo, e aquele looping, né, da vida, trabalho, filho, mulher, e compras, e falta de dinheiro, e no outro dia dorme mal, acorda mal, enfim. Mas a gente precisa parar hoje e ir para a manifestação às 20 horas em frente ao Solar de Brasília. Então, vamos em apoio a Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente. Vamos em apoio a todos que estão com as suas vidas devastadas pelo 8/1, e foram pessoas que foram colocadas em um processo, jogados num caldeirão e não tiveram as suas penas individualizadas e ainda estão sendo julgadas como tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa e tudo que você imaginar de ruim
estão botando em cima de pessoas que simplesmente estavam no ambiente. Mas não há 200 câmeras para provar que elas simplesmente estavam paradas ali no ambiente ou estavam até mesmo se escondendo das bombas e nada quebraram. E a gente sabe que somente em Brasília acontecem essas coisas. Aqui é o lugar que some câmera e você não vê. Se você gostou da minha matéria do dia de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui, compartilhar e, claro, inscreva-se no canal, contribua com o Pix, ajude o nosso canal, é muito importante que você nos ajude, pois a gente precisa ter dinheiro para poder se locomover, para poder pagar as contas, a gente não vive de ar, tá? Então ajude o canal, pixvictorpix@gmail.com, este é o Pix do canal e você contribuindo nos ajuda bastante, ajuda a direita no Brasil, para que a gente leve mais notícias de verdade, notícias coerentes, pertinentes para o povo brasileiro, povo de bem que quer saber da realidade. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Palavra solta no ar, sem filtro, sem travar, verdades pra encarar. Olha o mundo girar, achar que pode escapar. Aqui ninguém